A reeducação alimentar é a melhor maneira para se prevenir contra as doenças degenerativas, principalmente da terceira idade. Seriam Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, artrite, artrose, lúpus. Se você mantém uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem aditivos químicos, sem enlatados, embutidos, a sua saúde vai melhorando cada vez mais. É necessário muita atenção para os ingredientes dos alimentos que você compra, principalmente os industrializados. Preste atenção na composição e veja o que realmente você está ingerindo. Então, selecione, não coma alimentos com agrotóxicos, alimentos com aditivos químicos. Lógico, de vez em quando, mas não faça isso todos os dias. Existe uma frase que chamamos de rumo ao ideal sem ser radical. Então nós vamos começar com o café da manhã, que nós chamamos de jejum. De jejum, devemos nos alimentar de cereais integrais crus, flocos e farelos. Seria aquele mix de cereais, tipo uma granola crua. Granola crua. Porque quando você passa pelo fogo, qualquer alimento, as vitaminas são degradadas, elas desaparecem. Então, a granola torrada, ela fica mais crocante, mas ela não tem vitaminas, zero de vitaminas, ok? Então, você mistura numa vasilhinha, você vai misturar umas 3, 4 colheres de sopa do mix de cereais, seriam flocos de farelo, seria aveia, pode ser aquela aveia da Quaker, qualquer desses alimentos ditos cereais integrais crus em flocos e farelos. Você vai encontrar uma variedade em loja de produtos naturais, ok? Então você mistura uma colher de sopa de cada um, ou se tiver o mix pronto, você mistura já 3 a 4 colheres de sopa. Você vai misturar com um líquido, pode ser um suco, pode ser um chá, pode ser um leite de aveia, um leite de arroz, um leite de soja, o que você quiser. Deixa mais ou menos 10 a 15 minutos para umedecer. Pode adoçar com açúcar mascavo, ou estévia, ou rapadura. Se você for diabético, tem que ser estévia, que é aquela planta que adoça 300 vezes mais que o açúcar. Na hora do almoço, você deve ingerir inicialmente uma salada crua. Nós chamamos de salada multicolorida arco-íris. Ou seja, você vai misturar verduras e raízes de diferentes cores. O mesmo tanto de raízes, o ideal seria o mesmo tanto de folhas. Por quê? Na medicina chinesa, no taoísmo, nós chamamos o que vai dentro da terra é yin, o que vai fora da terra é yang. Então, o yin e o yang deve ser equilibrado, o mesmo tanto de raízes, o mesmo tanto de folhas. E a variedade de cores, devido às vitaminas, porque nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez justamente cada vitamina de uma cor. Então, se você misturar várias cores, você estará ingerindo várias vitaminas ao mesmo tempo, ok? Bom, depois de você ingerir um belo prato de salada, que deve perfazer 80% da sua alimentação, do seu almoço, deve ser salada crua, ok? Isso dizem os estudos dos cientistas sobre longevidade, ok? Bom, aí deixa passar uns 10 a 15 minutos, aí você vai ingerir o quê? Os legumes cozidos. Apenas uma pequena quantidade. Se 80% for a salada, você vai dividir os 20% por 3. Por quê? Você vai ingerir agora os legumes cozidos, seria 7%. Só um pouquinho. O que você vai ingerir? Um quiabo, uma mandioca, um chuchu cozido, pode ser os 3 juntos, ok? Mas só um pouquinho, 7%. Deixa passar uns 10 a 15 minutos, que não é tanto tempo, prevendo que o almoço vai durar em torno de 1 hora. Se você achar ruim, ou seu chefe achar ruim, você diz que essa lei
É uma lei que foi organizada por Getúlio Vargas em 1943. Então, nós temos essa lei no nosso Código Trabalhista. Então, você tem o direito de tomar a refeição, que seria o almoço, durante 1 hora. Bom, em seguida, depois dos legumes, você vai ingerir a proteína. Qual proteína? A que mais lhe convier. Nós orientamos que seja uma proteína vegetal. Ou a carne de soja, a carne de trigo. Talvez você... mas trigo pode fazer carne? Sim, pode. Nós temos um vídeo que está também à sua disposição no nosso site de www.espadalongevidade.com.br. Nesse site você vai ver o que nós chamamos de carne de sol light vegetariana. É feita de trigo, da farinha de trigo, ok? É uma proteína muito boa. Bom, você pode também, uma muito boa, seriam os cogumelos, o shiitake, o shimeji, são fantásticos, tá? Refogados, tá? Pode ser assado também, evita o cru, de forma crua, ok? Pode ser aquele champignon de Paris também, todos são frescos, você pode encontrar eles frescos, os três, tanto o shimeji, o shiitake, como o cogumelo de Paris. Bom, aí seria a parte da proteína. Aí vem o quê? A última parte do almoço são os carboidratos. O que seria? O arroz, o feijão e o macarrão. 7% só. Ou seja, um pouquinho de arroz, se possível integral. O feijão, se possível orgânico, sem veneno. E o macarrão, se possível orgânico também e integral. Ok? Lembrando sempre mastigação bastante bem mastigada. O seu almoço duraria em torno de 1 hora. Lembrando então dessas 4 etapas, seria a salada crua, depois os legumes cozidos, depois a proteína, depois o carboidrato, dando-se o intervalo de 10 a 15 minutos entre cada etapa da refeição, que seria o almoço. Ok? E depois do almoço, vem a sobremesa? Não, negativo. Essa palavra deve ser retirada do nosso dicionário, porque ela é uma das maiores causas de diabetes. Porque o pâncreas, ele é exócrino e endócrino. O que quer dizer isso? Para dentro, ele chama endócrino, ele vai produzir a insulina para colocar dentro do sangue e quebrar a glicose para entrar dentro das células, correto? A insulina. E o pâncreas exócrino, ele solta as enzimas para dentro do intestino delgado, onde vai ter aquela parte da absorção, ok? Agora, se você começa a misturar doce com sal, não é nada bom. Então, se você quiser comer um doce, seria 2 horas depois da refeição. 2 horas depois. Quando a refeição salgada já teria totalmente absorvida, digerida, etc. Ok? Combinado? E assim, o jantar, como já dissemos, é a metade do almoço. Nada de tomar lanchinho, de sanduichinho e pão de queijinho. E não. Isso aí é tudo ilusão. Você deve repetir o almoço na metade da quantidade. Assim, seu corpo vai ter uma matéria-prima de qualidade. De qualidade. Você vai estar colaborando com o seu fígado, que é o órgão do laboratório do nosso corpo, certo? E ele vai elaborar os outros componentes que vai mandar para todos os órgãos, os tecidos, os hormônios e etc. Tá bem assim? No jantar devemos comer a metade do almoço. De novo, a salada crua, 80% do prato, multicolorida, por causa das vitaminas, certo? E também, se possível, com a energia vital, ok? A energia vital, lembre-se, ela dura no máximo 24 horas. Então não adianta você guardar na geladeira o pezinho de alface e vai tirando folhinha, que a energia vital já era. 24 horas já não tem mais. E também alimentos cozidos, o fogo acima de 60 graus é
já elimina a energia vital dos alimentos também. A energia vital é fundamental para ver a transmutação dos elementos. É isso que deixa o nosso corpo muito saudável. Um grande exemplo é a vaca, que come capim e produz muito leite. De onde vem o leite? Não é do capim, é da energia vital do capim. Ok? Então isso é muito importante para o conhecimento e a manutenção da saúde e a prevenção de doenças degenerativas no ser humano. A nossa saúde está ligada estritamente ao que nós ingerimos. Por quê? Eu vou dar um exemplo. É como se você construísse um prédio, uma casa, e usasse um cimento de má qualidade, uma areia que não serve, ok? A sua casa não ia durar muito tempo. Assim é o nosso organismo. Se você ingere alimentos de qualidade, orgânicos, sem agrotóxicos, sem aditivos químicos, nada de embutidos, enlatados, tem muito conservantes químicos. Você ingerindo alimentos naturais, se possível recém-colhidos, como frutas, verduras, legumes, cozidos com pouquíssimo óleo ou quase nada, a sua saúde vai melhorando cada vez mais. Porque o nosso laboratório é o fígado. No fígado são elaborados todos os elementos que vão para os tecidos. Ou seja, o alimento que você come desce pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, passa por todos os fermentos, as enzimas do nosso corpo, principalmente na bile, que é a vesícula biliar. Então ela solta o fel, que é um fermento fortíssimo. Então ele vai proporcionar uma melhor absorção pelo intestino delgado, que é a tripa. Nós temos em torno de 8 a 10 metros de tripa de absorção. Ou seja, o alimento, quando é bem mastigado, bastante fermentos, enzimas, que é a saliva e etc., ele é bem absorvido. Ou seja, a lucratividade do que você ingeriu é ótima. O que você não foi absorvido no seu organismo para dentro do fígado, desce para o intestino grosso e vira fezes. Se você não mastigar, começa daí. A longevidade começa pela mastigação. Mastigue, mas mastigue bastante. Costuma-se dizer que você deve mastigar em torno de 50 vezes. Atualmente, os cientistas que lidam com longevidade colocaram um número maior do que esse. Sabe qual é? 80 vezes cada garfada. Você tem que mastigar 80 vezes cada garfada. Você pensa, deve ser muito, né? Um misto de cereais, a gente diz mix de cereais, flocos de farelo de cereais integrais crus, misturado com grão de pólen, certo? Levedo de cerveja, que é muito bom como antidiabético, e o pó da folha da macaxeira, o pozinho da folha. Isso é muito bom também, riquíssimo em vitamina A e complexo B. Tudo isso misturado, você pode adoçar com açúcar mascavo ou estévia. Se você tiver um regime de emagrecimento, você pode usar a estévia, certo? Que é o pozinho ou as gotas, né? A estévia, na verdade, é um arbusto, né? De 1,5 metro, mais ou menos, cujas folhinhas são muito doces. Você pode comprar na farmácia. Enfim, você deve demorar pelo menos 1 hora o seu desjejum. Pode misturar frutas desidratadas, pode misturar frutas recém-colhidas, frutas frescas, o mamão, ameixa, pêssego, damasco, para ficar bem gostoso, ok? E no jantar? O jantar é igual ao almoço. Nada de comer lanchinhos, não, isso aí não leva a nada. Repete o almoço na metade da quantidade, ok? E à noite, se você ainda quiser comer uma fruta, 1 hora antes de dormir, uma fruta leve, certo? Evitar frutas indigestas como a banana, a melancia, são frutas indigestas, evitar essas frutas. Mas, por exemplo, um pêssego, uma nectarina, uma ameixa, tudo bem, ok? E assim é seu dia alimentar. Beba de 2 a 3 litros de água ou um líquido, como se fosse suco, um chá,
certo? E para você não desidratar, principalmente em cidades que faz muito calor, você deve tomar pelo menos 3 litros de líquido por dia, ok? Assim a sua vida vai levar assim uma normalidade e você vai alcançar longevidade com qualidade e evitar as doenças degenerativas. Um grande abraço a todos e até a próxima.